Oi pessoal, tudo bem? Domingão, estamos aí. Então vamos comentar agora, continuar com a sequência dos vídeos. Então vamos falar a respeito do ciclo de prosperidade da Marina, não é? Então, ciclo de prosperidade com um modelo de desenvolvimento, através de políticas que nos façam ser um país economicamente viável, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável. O que seria esse ciclo de prosperidade? Primeiro vamos definir prosperidade. É o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado. Para a gente conseguir essa felicidade, essa fortuna, a gente teria que ter um modelo de desenvolvimento, segundo ela. Esse modelo de desenvolvimento também teríamos que definir desenvolvimento, que seria toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação em uma determinada condição. Então a gente precisaria ter um crescimento e uma evolução do Brasil. Crescimento e evolução. Para ser feliz e afortunado. O que o Brasil precisaria fazer para alcançar isso? Porque é o que todo mundo quer, não é verdade? Então vamos lá. Ela diz, precisa ser economicamente próspero, viável, né? Então vamos pensar. Economicamente tem a ver com dinheiro. Então o que seria? As contas precisam fechar. O país não pode gastar mais do que consegue arrecadar, do que consegue ganhar, do que consegue produzir, não é? Então, vamos dar o exemplo da Petrobras. Do que está acontecendo hoje com a Petrobras. A Petrobras começou a financiar, né, a sociedade brasileira. Para financiar essa sociedade brasileira, ela manteve o preço da gasolina abaixo, não é? Isso daí era a política da Dilma e do Lula. E muita gente diz que isso daí quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil. Então, tá havendo uma confusão aí, né? Na parte... Porque a gente está misturando. O que seria ética e o que seria soberania. Porque a ética é combater a corrupção. Na época que a Petrobras estava ajudando a sociedade brasileira através do preço da gasolina baixa, havia uma grande corrupção, porque estava se ganhando muito dinheiro, né, com a questão do Rio de Janeiro, com o pré-sal, a bacia de Campos e tudo mais. Então aumentou a arrecadação, aumentou a corrupção e devido a essa grande riqueza, né? Então, a ética diz, vamos combater a corrupção. Mas, por que a Petrobras manteve os preços baixos? Gerou uma grande corrupção pela cobiça, né, das pessoas que estavam no controle, né? Agora, houve um grande rebaixamento na parte contábil da empresa. Então, o que aconteceu? Vamos vender, porque ela não dá lucro. Porque ela tem que dar lucro para os acionistas. Então, aí é que está a confusão. A gente está misturando corrupção da Petrobras com a soberania. A Petrobras tem uma função social, tem uma função econômica. A gente precisa colocar as duas juntas, não é? Porque agora colocaram o presidente Pedro Parente, e ele simplesmente não quer saber da função social da estatal Petrobras, ele quer só saber da função econômica, ou seja, os preços têm que ser altos. Então vamos separar bem, a gente precisa tirar o Pedro Parente, porque a Petrobras tem que voltar ao controle do Brasil, nós temos que ser soberanos. Quem tem que mandar na Petrobras é o povo brasileiro, não os acionistas internacionais, tá?
Então, economicamente viável é isso, é que toda economia funcione e a gente tenha o controle na mão, o povo brasileiro, não é? Então vamos lá, socialmente justo, segundo a Marina. Valorizar cada indivíduo, né? A gente tem que ter uma forma igualitária, ou o mais igualitário possível, dentre os habitantes do Brasil. A gente não pode, ou os brasileiros, a gente não pode ter salários astronômicos e salários ínfimos. Essa diferença não pode ser tão grande, porque nenhuma pessoa pode ser tão mais valorosa do que a outra, né? E cada trabalho, todo o seu trabalho é digno, independente da complexidade dele, não é? Então, vamos partir para o próximo, politicamente democrático. Vamos lá. Democracia. Demo, povo. Cracia, governo. Democracia, governo do povo. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Ninguém mais, porque o Brasil não é mais uma colônia. Na época da colônia, não havia democracia. Então, quem mandava no Brasil era Portugal. Depois da independência, o Brasil manda nele mesmo. Ele é soberano, com o governo do povo, né? Então, a gente está vendo agora uma confusão também entre democracia participativa e democracia representativa. Tem gente que vai lá uma vez 4 anos, aperta o botão e espera, confia que a pessoa que foi votada vá realmente cuidar daquilo que é seu, da sua soberania, né? Muitos políticos não cuidam disso, porque o nosso voto, a democracia representativa, é como se você estivesse dando um cheque em branco para alguém ou dando uma procuração para alguém cuidar dos seus bens, sem você saber exatamente quem essa pessoa é. Então, na democracia participativa, que é a mais correta, não a representativa, a participativa, o povo participaria através dos plebiscitos, dos referendos, né? E o povo poderia participar com o seu celular, através da senha do banco, não é? Por exemplo, não é tão difícil, não é mais naquele tempo que a gente ficava 15 minutos para encontrar a localização no mural, há 40 anos atrás, né? Que a gente não sabia nem onde ia votar, era uma bagunça danada. Agora não, a gente pode votar da sala de casa. Culturalmente diverso. A globalização fez que muitas pessoas viajassem, não é? Porque agora a gente tem produtos chineses no supermercado, não é verdade? Em todos os lugares. Então, a produção é em determinado lugar da Terra e o consumo é no outro. Então, por causa dessa globalização, muita gente viajou. E mesmo antes, na época das guerras e tudo mais. Então, existem povos diversos num determinado local. É muito importante valorizar. Por exemplo, a escravidão, não é? Os africanos não pediram para vir até o Brasil, eles foram obrigados. Então, o que está acontecendo agora? Essas diferenças culturais, essas diferenças étnicas têm que ser respeitadas, porque afinal os seres humanos são iguais, não é verdade? Então, um país é próspero, é feliz, é desenvolvido se ele respeita essa diversidade cultural étnica. Então, depois, o mais importante, ao meu ver, é o ambientalmente sustentável. Não é? Hoje em dia, toda essa globalização, toda essa distribuição econômica fez um caos. Por exemplo, os navios que transportam a comida da China para o Brasil, os navios que transportam o petróleo do Brasil para os Estados Unidos, eles fazem muita sujeira no mar. Né? Então os peixes estão morrendo, as nossas praias estão com óleo, né? O ar está sujo, a água está suja. Então o que acontece? A gente precisa preservar os recursos naturais, não é? E o que são esses recursos naturais? A água, o ar, a terra, a qualidade da nossa terra, das plantas que são cultivadas, não é? E a energia. De onde vai vir a nossa energia para o futuro? O que é evolução? Seria uma evolução com o petróleo ou seria a evolução com
a energia eólica e a energia solar, não é? Então a gente precisa desenvolver carro elétrico e tudo mais. A gente vai falar mais a respeito disso. Por hoje era isso que eu queria dizer. Vamos refletir a respeito de tudo isso e vamos dar apoio aos caminhoneiros. A gente precisa falar também desse desabastecimento que está tendo no Brasil. O que está acontecendo? Os caminhoneiros, eles precisam sobreviver, não é? Antigamente, quando eu era criança, ou na época do Fernando Henrique, o que acontecia era o seguinte: se a gasolina sobe, o frete sobe, tudo repassa e o supermercado fica caríssimo, ninguém consegue pagar, o salário mínimo não paga, não consegue comprar uma cesta básica, na época do Fernando Henrique. Precisava de 2, 3 salários mínimos. Então é isso, os caminhoneiros eles precisam de um frete. Daqui a pouco esse valor de frete vai ser reajustado e os caminhoneiros vão parar a greve. Mas é o povo brasileiro que vai sangrar para comprar o produto no supermercado. Não é verdade? Porque o supermercado também não é soberano. Poucos supermercados são nacionais. A maioria dos supermercados são internacionais. Então vamos pensar tudo isso, vamos apoiar os caminhoneiros, a greve deles é legítima, né? Mas a gente precisa pensar também que o preço final deve ser controlado. Não controlado, mas deve ser baixo. Quem governa o Brasil precisa pensar nos brasileiros, precisa pensar que o pão não pode custar muito, o óleo não pode custar muito, o arroz não pode custar muito. Os produtos básicos não podem custar muito, certo? Esse é o princípio básico para a gente poder ser sustentável, próspero, feliz. Gente, então, obrigada por hoje e até a próxima. Até mais!